E a gente já conversa agora com uma médica brasileira que mora em Tel Aviv, a Catarina Bobrov, e vai nos contar exatamente qual é a situação por lá nesse momento. Catarina, já peço perdão se errei aqui a pronúncia do seu sobrenome. Não, falou direitinho. Muito obrigada, viu? Boa noite, muito obrigada por participar. Nos conte, por favor, qual é a sua situação por aí, onde você está nesse momento. E mais, tivemos agora um reforço de orientação do governo israelense para que a população se abrigue diante de mais uma resposta do Irã nesse conflito. Então, primeiro eu peço desculpas que eu estou no celular, porque eu de fato estou num bunker, os quartos protegidos que tem aqui. Tava esperando para para me conectar, e aí tocou a sirene, aí a gente teve que vir. Mas posso contar um pouco sobre o dia de hoje? Foi um dia completamente maluco, completamente estressante, super assustador, assim. A gente acordou às 3 da manhã, 3 e pouco da manhã, eu nem sei que horas era, com a sirene tocando do celular. Tem todo mundo não, mas a maioria das pessoas tem um aplicativo no celular para avisar a gente quando tem sirene, para a gente vir para o bunker. E hoje teve também uma mensagem extra, que eu não sei, acho que é do governo, mas uma mensagem extra começou a tocar um barulho muito forte no celular, falando pra gente. Primeiro eu achei que era pra gente ir pro bunker, porque é o que a gente tá acostumado a receber a mensagem, mas aí tava falando pra gente esperar e ficar perto de um bunker, pra todo mundo se posicionar perto de um bunker, porque grandes chances de que a gente ia ser atacado. Aí a gente tava completamente baratinado, né? Não tava entendendo o que tava acontecendo. Ainda às 3h30 da manhã a gente não sabia o que estava acontecendo. Não tinha tido notícia. Aos poucos a gente vai recebendo notícias e foi entendendo o que estava acontecendo, que tinha tido o ataque também no Irã e que, bom, obviamente eles iam decidir responder. Aí foi um nervoso, né? Aí você já não volta a dormir, aí você fica super estressado. A gente sabe que o Irã tem possibilidade de, como eu ouvi eles explicando, tem mísseis, você consegue chegar aqui muito rápido. Então foi super estressante. Aí de manhã eu até vi que vocês perguntaram sobre comida, porque foi justo o que aconteceu com a gente hoje. A gente geralmente faz compra de domingo, no começo da semana, e esse fim de semana, por acaso, a gente tinha marcado de comer com os amigos, então a gente não tinha planejado nada em casa, a gente tava sem comida em casa. Aí de manhã a gente viu que a gente precisava comprar comida, porque a gente também não sabia quanto tempo a gente ia ficar preso aqui sem conseguir sair direito da nossa casa. Só que aí você fica super nervoso, né? Porque você fala, vou pro supermercado, só que aí eu não sei onde tem os bunkers perto do supermercado. Aí eu não sei exatamente se eu vou conseguir chegar a tempo. Como você falou, eu tô grávida de 8 meses e meio, eu não consigo correr assim tão rápido, sabe? Então, fiquei super nervosa, mas também tipo, precisa de comida, não tinha muito o que fazer. Aí a gente decidiu sair e comprar. Por sorte, não teve nenhum míssil em Tel Aviv no momento que a gente foi comprar. A gente voltou, conseguiu voltar tranquilo. E aí ficamos o dia inteiro em casa, super nervoso. Aí teve os mísseis que vieram do Iêmen, que caíram e acertaram 3 crianças palestinas. Depois tiveram os mísseis do Irã, que vieram para cá. Eles começaram, acho que começaram às 9 da noite. A gente ficou mais de 1 hora e pouco no bunker. E foi horrível, porque, nossa, essa vez foi realmente horrível. A gente tá acostumado já a vir pro bunker, não é que, infelizmente, virou parte da nossa rotina. Mas logo depois que a gente entrou, a gente ouviu um barulhão de explosão e sentiu o prédio tremer. E eu falei pro meu marido, eu tenho certeza que caiu isso, não é possível, porque a gente sentiu o prédio tremer. E eu não moro num prédio pequeno, não é que... Sentiu o prédio tremer, aí a gente começou a ter notícia, de fato caiu aqui perto, um dos mísseis. Aí ficamos aqui 1 hora. Quando a gente voltou, saiu do bunker, a gente recebeu permissão, a gente recebe anúncio, tipo, recebeu uma notificação de que pode sair já. A gente voltou para nossa casa, a gente tinha esquecido a janela aberta.
E aí tava um cheiro de queimado. Realmente, eu acho que é a fumaça que entrou, o que me deixou mais apavorada ainda, porque mostra como foi perto, sabe? Foi tão perto, podia ter sido nosso prédio. E aí você fica super nervoso, porque eu não sei qual o tamanho desse míssil, qual a potência desse míssil, se ele cair no prédio, se o bunker vai segurar, não vai segurar. Assim, hoje foi uma coisa super estressante. Foi muito nervoso. Ô, Catarina, você sente que há um apoiamento dos israelenses a essa campanha, essa específica, a de ontem mesmo, contra o Irã? Eu acho que é muito difícil de falar em nome de toda a população, né? Uma população muito diversificada, que nem em qualquer lugar no mundo. A gente tem judeus, católicos, muçulmanos, ateístas e pessoas de todas as coisas políticas. Mas eu acho que a maioria das pessoas aqui entende que o Irã, eles falam claramente que eles querem aniquilar o Israel e a população israelense. E eu acho que a gente entende que eles não estão falando só da boca para fora, que eles têm sim essa intenção. Se eles pudessem, eu não duvido que o governo tentaria. Eu não acho que a população iraniana como um todo tem essa mesma mentalidade. Eu acho que as pessoas de forma geral têm uma mentalidade boa, mas eu sim acredito que a liderança do Irã tinha essa vontade, tem essa vontade. E eu acho que se eles tivessem uma arma nuclear, tem grandes chances de que sim usariam. Eles estão acertando agora a nossa população, falaram aí 2 feridos, mas não é. A gente já tem dados de que tem mais de 60 feridos. E isso com todas as defesas que a gente tenta fazer, e a gente sabe que o nosso governo preza muito pela vida e tenta muito defender a gente, os cidadãos, mas ainda assim eles atacam a gente, fazem. Então, eu acho que se eles tivessem uma arma nuclear, tem muita chance de que eles usariam. Então, na minha opinião, pelo menos, eu acho que é importante a gente prevenir que eles tenham uma arma nuclear. Eu acho que a gente é os primeiros da lista, mas eu acho que, como muitos extremistas, né, de todos os tipos de extremistas, muitos extremistas, eles são contra qualquer pessoa que é diferente deles. Então, eu não acho que eles parariam com Israel. Eu acho que, mas aí é a minha opinião, é difícil de falar para todo mundo, né? Cada um tem a sua opinião, não dá para saber o que de fato os outros pensam, mas eu acho que muita gente aqui entende que é necessário que o Irã não tenha uma arma nuclear e que seria muito perigoso tanto para a gente quanto para o Ocidente de uma forma geral. Catarina, queria te perguntar há quanto tempo você está aí em Israel, se acompanhou a escalada daquele conflito com o Hamas e se vê alguma diferença agora, inclusive nesse momento você está grávida, né, de 8 meses. Então, quais são as diferenças que você consegue pontuar para a gente? Eu acho que tem várias coisas. Eu acho que tem no plano pessoal, assim, é muito mais estressante para mim. Tá grávida nesse momento, você tem mil coisas que passam na minha cabeça, sabe? Eu vou dar à luz daqui a um mês e pouco. Assim, pode estar acontecendo ainda essa guerra e essas coisas. Se eu tiver que dar à luz ou ir para o hospital quando tá caindo míssil. E se, sabe, tem muitas coisas que você fica nervosa. E se Deus que me livre alguma coisa acontecer agora que eu tô grávida com o meu marido ou comigo, o que vai ser da criança, entendeu? O que vai acontecer? A gente sabe que eu vejo no ponto de vista também de o que está acontecendo na sociedade, a gente vê que toda vez que tem esses conflitos, você tem muito mais pessoas que são contra a gente ou que querem exterminar a gente, que fazem atentados também aleatórios, não só como o país, mas pessoas que vêm e fazem atentados. Então, por exemplo, agora há pouco, faz umas semanas, teve um cara que esfaqueou uma mulher grávida que estava indo para o hospital para dar à luz, o quarto filho dela, e ela e o bebê morreram. Entendeu? Foi agora, faz umas semanas. O bebê faleceu 2 semanas depois, ela faleceu no mesmo dia e o bebê faleceu 2 semanas depois. Ela estava indo dar à luz, entendeu? Podia ter sido eu, podia ter sido qualquer um. Então, dá bastante medo de ver todo esse ódio, assim, contra... Independente se você concorda com a política do governo, não concorda com a política do governo, eu acho que não tem ninguém que concorda 100% com a política de
qualquer governo, assim, sabe? Todos os governos têm, no Brasil, em Israel, nos Estados Unidos, na Europa, todos os governos têm coisas, e você não tem como culpar toda a população por conta das coisas do governo, independente delas estarem certas ou erradas, entendeu? Eu acho que... E a gente vê muito disso acontecendo, das pessoas atacando judeus em todos os lugares, em Israel e fora de Israel. Então, isso dá muito medo, e saber que eu estou colocando uma criança no mundo que vai ter que sofrer isso é muito assustador. Isso do ponto de vista pessoal. E do ponto de vista do país, assim, você sente no barulho que você ouve dos mísseis sendo explodidos, e só do fato de hoje eu já ter ouvido 2 mísseis caindo aqui perto da minha casa. Hoje, agora, nessa segunda vez, teve de novo. A gente ouve um barulhão, assim, o prédio ter tremido, assim, parece que é uma coisa de outra força, sabe? Já foram lançados mais de 200 mísseis desses super rápidos e potentes, então você sente que tá realmente uma coisa muito... O Irã tem muito mais força e uma coisa muito grande está acontecendo, e é assustador pensar que tem tantas pessoas que, assim, que estão querendo, sabe, o tempo inteiro atingir a gente. E se não fosse porque, de fato, Israel preza muito a vida e dos cidadãos e de todo mundo, e fez muitos esforços e investe muito dinheiro na nossa própria defesa. Se não fosse por isso, teriam caído só hoje, agora, nessas últimas 3 horas, 200 mísseis aqui. Consegue imaginar a dimensão disso? Imagina caindo num lugarzinho pequenininho, em 3 horas, 200 mísseis. Que a gente se defendeu, mas eles estão tentando, entendeu?